Que a graça e a misericórdia do Senhor te alcance e que você consiga desfrutar de um dia maravilhoso. Um dia repleto de muitas bênçãos e de muitas vitórias para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Viver o Evangelho. E a nossa palavra de hoje se encontra no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27. E vem dizer o seguinte: cumpre somente que vos mostreis em vosso proceder dignos do Evangelho de Cristo, que eu vá ter convosco, que permaneça ausente. Desejo ouvir que estais firme em um só espírito, lutando unicamente pela fé do Evangelho. Então, amados e amadas, essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. E essa mensagem ela vem trazer, falar basicamente as pessoas que são consagradas aos padres, aos pastores, né? As pessoas que são consagradas a serem meramente proclamadores da palavra. Porque é vergonhoso dizer, mas é a verdade, é a realidade. Muitos padres e muitos pastores acabam por se esconder atrás da Bíblia, mostrando ser aquilo que não são. Essa é a grande verdade. Mas olha o que é que nos diz a palavra de hoje. Cumpre somente que vos mostrei em vosso proceder dignos do Evangelho de Cristo. Eu, na condição de padre, eu na condição de pastor, eu tenho que ter dignidade de pregar o Evangelho. Eu não posso ser um pregador do Evangelho e me misturar com coisas que não tem nada a ver, que contradizem o que o Evangelho prega, o que o Evangelho fala. Eu não posso me contradizer. Que tipo de padre sou eu? Que tipo de pastor sou eu? Que tipo de pregador sou eu? Se eu me contradizer naquilo que Deus quer que eu haja, naquilo que Deus quer que eu faça, naquilo que Deus quer que eu fale. Que tipo de padre, que tipo de pregador, que tipo de pastor sou eu? E tem mais aqui, vem nos dizer o seguinte: mostrai vosso proceder digno do Evangelho de Cristo, que eu vá ter convosco ou que eu permaneça ausente. Desejo ouvir que estais firme num só propósito, lutando unicamente pela fé do Evangelho. Eu digo a vocês mais uma vez que é vergonhoso dizer, mas aqui na nossa cidade nós temos um exemplo muito claro. E a palavra de hoje vai ser muito clara. Que pregadores, padres e pastores acima de tudo, que foram ali consagrados, ungidos, para levar a palavra de Deus, para ser autênticos, para ser verdadeiros. E muitos deles são falsos. E nós temos um exemplo aqui na nossa cidade, na nossa pequena cidade nós temos um exemplo. Dentro da igreja, né, de um padre que na verdade não poderia fazer o que ele está fazendo. Porque ele foi consagrado para viver o Evangelho, para proclamar a boa nova de Deus. Mas no entanto, ele acabou por se envolver num cenário político.
onde faz mistura de uma coisa divina com a coisa profana. Isso não é agradável aos olhos de Deus. Isso não agrada a Deus em nada. Não agrada a Deus em nada. Se eu ou você, ou seja lá quem quer que seja, foi designado, foi consagrado para proclamar a palavra de Deus, para levar a palavra de Deus na sua maior plenitude, para ser exemplo dentro da sociedade, eu não posso me envolver com falcatruas, eu não posso me envolver na política partidária, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser exemplo para o meu povo, eu tenho que ser exemplo religioso. Eu não fui consagrado para ser exemplo partidário. A igreja não me consagrou, não me ordenou para ser um exemplo partidário, não. Ou será que a igreja consagra os padres para ser exemplo partidários, para se envolver em política, estar mergulhado na política até os dentes? O leigo pode se envolver na política, sim, mas os padres consagrados à proclamação do evangelho têm que proclamar o evangelho na sua maior plenitude, pois é isso que Deus quer de você que é padre, de você que é pastor, que você possa proclamar a Deus na sua maior plenitude, sem se envolver em política partidária. Quem está fora do ministério pode se envolver numa política partidária, mas quem está dentro do ministério consagrado como padre e pastores não pode se envolver em política partidária. Como exemplo, o nosso padre aqui de Raposa está envolvido. O padre foi consagrado para proclamar o evangelho. O padre não pode acender uma vela para Deus ou uma vela para o diabo. Ou ele acende uma vela para Deus, ou ele acende uma vela para o diabo. Eu só estou colocando isso aqui como exemplo, porque Deus não precisa de vela acesa. Só estou colocando isso aqui como exemplo. Você entende? Então que nós possamos ser autênticos e verdadeiros. Porque a gente não consegue enganar a Deus. Você consegue enganar a mim, mas a Deus você não consegue enganar. Você consegue enganar a mim, mas a Deus não. Então tenha cuidado. Tenha cuidado com aquela missão que foi atribuída a você. Aquela missão que foi atribuída a você, tenha cuidado. Tenha cuidado. Porque não é de grande importância você ser um pregador da palavra e acabar lá no inferno. Eu vejo assim, que não seria importante a você ser um pregador da palavra e acabar lá no inferno. Você entende? Então essa palavra de hoje, ela está voltada para as lideranças, para os padres e para os pastores, que tem aí a grande missão de levar as pessoas à salvação. A única missão dos padres e dos pastores é levar o povo à salvação. Foi para isso que eles foram escolhidos, foram consagrados. Amém? Então, meu irmão, essa é a mensagem que Deus nos traz hoje. E ela é direcionada para padres e pastores. Que eles possam viver o evangelho na sua maior plenitude. Que eles possam viver o evangelho em sua maior plenitude. Amém? Receba essa palavra de Deus para a tua vida, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo.